Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Estarei trazendo o estudo, amém? De Zacarias, capítulo 11. Então vamos lá, amém, irmãos? Vamos só passar aqui no capítulo 10 de Zacarias, que vai estar assim, amém? Só vou dar só uma passada que vai falar da chuva serôdia, e na sequência vai estar falando da idolatria, que tem falado vaidades e dos adivinhos, e dos adivinhos que têm visto mentiras, e dos sonhadores que sonham coisas falsas, né, irmãos? Ele vai estar falando de pessoas, amém? Que têm vaidades, adivinhos, profetas, amém? Dizer assim, pastores, amém? Na sequência vai ver, por isso, segue o seu caminho como ovelhas estão aflitos, porque não há pastor. Aqui, essas pessoas, cada um fazendo o seu próprio rumo, porque não tem pastor. Olha agora, contra os pastores se acenderam a minha ira e castigarei os bodes, os líderes. Amém? Porque aqui, ó, já está falando aqui, ó, as vaidades, adivinhações, sonhos, profetas, coisas, homens maus, amém? Que os espíritos estão conduzindo eles. Mas o Senhor está dizendo que o quê? Que julgará esses pastores. A ira deles se acendeu contra eles, contra e castigarei os bodes. Colocou que esses pastores aqui são bodes, amém? E aqui ele vai falar da vinda do Senhor, que é a pedra de esquina, vai falar da vinda do Senhor, amém? Na sequência também vai falar da primeira vinda do Senhor, também vai falar da segunda vinda do Senhor, quando ele for buscar esse povo que foi deixado pela Síria, pelo Egito, amém? Igual eu mesmo já falei para os irmãos, que o anticristo vem da Síria, Deus fala muito isso nas escrituras. Então, quando você tem esse contexto, que primeiro ele fala que está quem? Sem pastores. Sem o pastor, né? Que o pastor é Cristo, é Jesus. Esses pastores aqui, eles fazem as suas próprias vontades, seus próprios desejos, amém? Você vê que eles são adivinhos, eles têm os seus sonhos, eles têm esses poderes aqui entre eles aqui, mas tudo, igual eu disse aqui, falso. Amém? Mentiras. Amém? Nada é feito conforme a vontade do Senhor. Na sequência vai vir o capítulo 11. No capítulo 11 ele vai falar assim: abre, ó Líbanos, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus centros. Geme, ó ciprestes, porque o centro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Geme, ó carvalho de Baçã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramito dos filhos de Leão, porque foi derrubada a soberba do Jordão. Então, olhe bem o que, primeiro que nós olhamos aqui, você viu aqui já em cima esses falsos pastores, e Deus falando o que? Que estava irado com eles. E também falando da primeira vinda do Senhor, e também falando da segunda vinda do Senhor. A primeira vinda é morte de cruz, irmão. A segunda vinda é essa que nós esperamos, que os mortos ressuscitará. Amém? Aqui ele já está dando um resumo, o que acontecerá. Aqui é um juízo na vinda do Senhor. Não, você me pergunta, como isso, Afonso? Vamos pegar os mínimos detalhes. Líbano. Aonde que é o Líbano? Líbano é perto de Dan. Ali na divisa ali da Filístia, é perto de Dan, ali de Sidom. É ali mais ou menos ali perto. É divisa de Israel. Amém? É divisa de Israel. Vamos olhar para cá, versículo 2. Baçã. Quem é Baçã? É a terra de Baçã, ela é de quem? Ela é de Manassés, que é da tribo de Israel, irmão. É da tribo de Israel. Amém? Então você vai entender um assunto aqui. Deus tem as suas testemunhas? Sim. Qual é as testemunhas do Senhor? Gentios e Israel.
Amém? Gentil e Israel. Eu vou falar gentil e Israel, eu poderia falar gentil e judeus. Amém? Quando se une no corpo de Cristo, se torna um só. Servos do Senhor. Amém? Filhos de Deus. Amém? Então, hoje, normal, tem os gentios, amém? E tem os Israel. Israel da carne, é Israel de lá hoje. Então você vai ver que ele está falando o quê? Líbano. Quem é Líbano? Eles são gentios. Eles não é da tribo de Israel. Eles são que gentios. Mas Bassã não. Bassã, ela é da tribo de Manassés. Ela é um israelita. Porque Manassés é um israelita. E primeiro, ele é filho de Jacó. Aí você me pergunta, que isso? Ele não é filho de Jacó, ele é filho de José. Não, irmão. Porque José, sim, ele foi pai de sangue ali, mas só que próprio Jacó pegou esse menino aqui e colocou como seu filho. Como seu filho. E falou com José, os que você tiver é seu, mas esses são meu. Então esses aqui é da tribo de Israel. É da tribo de Israel, então é um israelita. Então você está vendo um israelita e um gentil. E o Senhor está falando o quê? Aqui, voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramito dos filhos de leão. Filho de leão por quê? Israel é o quê? Não é filho de leão? As próprias escrituras vai falar disso. Ele é filho de leão. Mas o que está acontecendo aqui? Eles estão uivando. E os outros aqui estão bramindo. Estão gritando. Voz de bramito dos filhos de leão. Porque foi destruída a soberba do Jordão. Ele está falando dos dois lados. Dos gentios e de Israel. Esses são da carne, irmão. Esses são aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Pastores que rejeitam a palavra do Senhor e mestres de Israel que rejeitam a palavra do Senhor. Nesse início ele está dizendo de gentios e de Israel. Você vai ver que lá no final ele vai trazer esse mesmo contexto. Nesse mesmo contexto, só que ele está falando aqui de pessoas rebeldes, de pessoas que deixam os seus postos para fazer suas próprias vontades. Entende? Para seguir o seu próprio desejo. É isso. Por isso o Senhor aqui no capítulo 10, no versículo 3, ele fala contra os pastores e se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Entende? Pastores e bodes. Mestres e pastores. É isso que ele vai fazer aqui. Então o versículo 1 e o 3 é um resumo. Aqui é a vinda do Senhor e ele está o quê? Fogo neles, irmão. Fogo neles. E o que ele está fazendo? Eles estão uivando, porque o Senhor está julgando eles. Aí quando nós for para o versículo 4, aí o Senhor vai contar agora o coração deles. Quem eles é? Primeiro, irmão, você entende que agora ele está o quê? Abrasando eles, mas na realidade, quando você vai para olhar para o versículo, capítulo 10 aqui, e o versículo 4, o Senhor viria quem? Vinha Jesus. E o Senhor Jesus apacentaria eles. Mas só que eles não quis que o Senhor apacentasse, nem as ovelhas quis o Senhor. Por isso o Senhor vai deixar elas morrer. Ele vai permitir, porque elas querem. O próprio capítulo 11 aqui vai falar da vinda do Senhor. Ele é o bom pastor. Só que elas, primeiro os pastores e também as ovelhas, não vai querer o Senhor. Aí o Senhor fala, ele vai falar, a vara da graça é a vara da união. Eu quis primeiramente ser bondoso com vocês, favorável a vocês, mas vocês não quis, eu quebro. Agora, na outra, ele vai falar, eu quis unir vocês em mim, mas não quer? Eu também quebro. Vou deixar vocês quebrados. Aí quebra a vara, só que o Senhor é misericordioso e depois ele há de restaurar. Mas nesse contexto, ele está profetizando para o tempo do fim mesmo, a vinda de Jesus. Ele está falando aqui, essa profecia é na vinda do Senhor, que o Senhor tiraria esses mestres e estabeleceria outros. Mas aquelas ovelhas que não quisessem ouvir o seu pastor, que é o próprio Jesus, ele vai deixar elas ir para o matadouro.
As que for para a vida eterna, ele vai apacentar. E as que for para a matança, ele também há de apacentar. Vamos aqui lendo e nós vamos vendo isso. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Primeiramente está dizendo para Zacarias, para ele o quê? Apacentar as ovelhas. Apacenta essas ovelhas aí que vai morrer. Apacenta elas. A primeira coisa, você vai entender que esse Zacarias aqui, irmão, ele está sendo uma figura de Jesus. Amém? Você vai ver isso lá na frente quando chegar no versículo 7, quando nós for ler ele. Mas vamos continuar. Cujos possuidores as matam e não se tem por culpado. Possuidores, porque primeiramente os pastores ele vende. E quando ele vende, quem que vai possuir essas ovelhas para matá-las? Se não é ou os próprios homens ali, que é para pecado, para lavar os seus pecados, aqueles que muito pecam ali, porque quanto mais pecam, mais eles necessitam. E também para os mestres, os sacerdotes, eles matam. Entende? Então é para o povo. As ovelhas ali, cujo ele vende para os sacerdotes. É levado para os homens e os homens levam para os sacerdotes, para elas morrer. E cujos os vendedores diz: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido. E os seus pastores não têm piedade delas. A primeira coisa é o quê? Os pastores cuidam dessas ovelhas. Para quê? Levar elas para o matadouro. Levar elas para aqueles que estão pecando, aqueles que estão transgredindo. E eles vai pegar elas e vão matar. Amém? É o primeiro contexto, no literal. As ovelhas eram para quê? Para matar. Para quê? Tirar a expiação de pecado. Esses homens que cuidam delas, os mercadores aqui, aqueles que cuidam delas, que vai vender, amém? Eles não têm amor por elas. Eles não querem saber nada, eles querem saber do dinheiro, não das ovelhas. Mas as pobres ovelhas estão morrendo, mas eles não querem saber, eles querem saber de dinheiro entrando no bolso deles. Mas aí o Senhor fala desse jeito: certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra. Que terra que ele está conversando? Líbano e Baçã. Ele está falando desses dois aqui. Então não terei mais piedade dessa terra. Líbano e Baçã, porque ele está falando de gentios e judeus, gentios e Israel. Esse é o contexto. Depois lá na frente você vai entender. Eu estou falando da Israel da carne. Eu não estou falando da Israel unificada, que lá na frente você vai ver ele unificando ela. Eu estou falando da Israel da carne. Amém, irmãos? Porque eu poderia falar com você aqui que o Líbano seria o quê? As 10 tribos. Poderia chegar para você e falar isso. Mas aqui, no começo, não é isso que ele está me dizendo. Ele está me mostrando gentios normais, e está me apresentando um israelita, puro israelita, porque Baçã é de Israel. Amém? E quem manda nessa terra é Manassés. Esse é o primeiro ponto. Por isso eu não estou falando aqui, porque as 10 tribos espalhou nas nações, se tornaram gentios, como a mulher samaritana. Mas só que esse contexto ele está dizendo aqui claramente, mostrando um gentil e mostrando um israelita, mostrando os ensinos de um gentil e os ensinos de um israelita. E esses pastores não estão agradando ao Senhor. Esses pastores, esses mestres não estão agradando ao Senhor, porque eles estão matando as ovelhas. No lugar de cuidar delas, eles matam. Mas olha que o Senhor vai lá contra eles. Aí o Senhor fala: diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo, e na mão do seu rei. Primeiramente na mão do seu próximo. Entre vocês mesmos. Se matarão entre vocês mesmos. E agora ele disse: e na mão do seu rei. Quem será o rei deles? Quem é esse rei que ele está falando? É o próprio anticristo, irmão. Esse rei que vai ser entregue a eles será o próprio anticristo. Eles ferirá a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Olhe para você ver. Está falando que Israel e os gentios aqui serão entregues uns aos outros e também na mão do seu rei. Eles ferirá a terra, e eu os não livrarei das suas mãos. Olhe para você ver.
Lá na frente você vai entender claramente. Agora, olha ele resumindo aqui. Primeiro ele disse que eles estão apacentando, levando as ovelhas para a matança. Agora, olha ele aqui tentando apacentar agora as ovelhas, querendo tirar ela dos falsos pastores, dos falsos mestres. Mas as próprias ovelhas não vai querer fazer aliança com o Senhor. E quando o Senhor tenta tomar elas das mãos dos falsos mestres? Quando Jesus vai na cruz e morre. Naquele exato momento, o Senhor fez aliança com eles. Graça, bondade de Deus com eles. E segundo, é união, unificando todos eles. Mas eles não vai querer. Olhe bem, eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Olha o que ele está dizendo. Ele veio e apacentou as ovelhas. Pegou uma vara, graça, e uma vara, união. Porque ele queria o quê? Unificar. Aí ele vai dizer, e destruir os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se infatigou de mim. Ele disse que ele, primeiramente, apacentou as ovelhas, amém? Gentios e judeus aqui, nesse exato momento, ele apacentou eles aqui, mas o que acontece? Ele foi lá e destruiu os 3 pastores. Você não vai achar em Zacarias destruindo esses 3 pastores. Isso é profético. Olhe para você ver, vamos aqui em Gênesis. Aí nós vamos voltar para nós ler o contexto, entender o que está acontecendo. Mas olha aqui em Gênesis, irmão. Vai estar essa revelação aí. Gênesis capítulo 29. Vamos aqui em Gênesis 29. Olhe para os irmãos ver o que vai estar escrito aqui. Primeiramente, o pai de Jacó manda Jacó ir buscar sua noiva. Manda Jacó ir arrumar uma noiva para ele se casar. Então ele tem que ir lá escolher, preparar essa noiva para ele casar com ela. O pai dele manda ele sair da casa dele. Sai da minha casa, vai na casa dos meus parentes. E aí ele vai. Agora presta atenção. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis que um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Olha, primeiramente, o que aconteceu? Quando ele chegou ali, tinha um poço. Nesse poço tinha uma grande pedra, uma pedra enorme, na boca do poço. Igual falou, havia uma grande pedra sobre a boca do poço. O que tinha lá? 3 rebanhos. Se tem 3 rebanhos, tem 3 pastores ali, irmão. 3 rebanhos. Olha o que vai acontecer. E ajuntava ali todos os rebanhos, e removia a pedra de sobre a boca do poço, e dava de beber às ovelhas, e tornava-se a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. Disse ele Jacó, meus irmãos, não é para você poderia falar, ah, não, tem 3 rebanhos ali, é porque ele separou os rebanhos, colocou um de cada lado. Não, irmão, é porque tem 3 pastores ali, é isso que ele está dizendo. Meus irmãos, de onde sois? Disse, somos de Arã. E ele lhes disse, conheces Alapão, filho de Naor? Disse, conhecemos. Disse ele mais, estais bem? E disse, estais bem, eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Olha para você ver, vem Raquel com as suas ovelhas, mas lá diante do poço já tem 3 rebanhos. Vamos continuar. Ele diz, eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas e ide pacentá-las. Olhe para você ver, Jacó sendo o quê? Um pastor, um que cuida de ovelhas,
chegou lá e falou, viu que já era cedo ainda, porque eles estavam ali, porque ele não dava logo água de beber às ovelhas e voltaria para o pasto. Eles falam, não, nós não conseguimos tirar as pedras. Por quê? Porque tem que ter muita gente, porque é uma pedra muito grande, tem que ter muita gente ali para tirar. E Jacó fala, igual o Senhor Jesus mesmo fala, ainda é dia, nós trabalhamos, porque logo chega a noite, então aproveita o dia. Por quê? Agora ele fala com eles aqui, eis ainda, é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Porque eles juntavam o povo ali, o rebanho aqui, e não estava ligando que elas estão com fome. Você sabe o que eles estavam preocupando? Ah, nós chega primeiro, depois que reunir um tanto de povos, o que acontece? Nós seremos os primeiros a beber. E se eles não estavam preocupando como um bom pastor, o que um bom pastor faz? Se era reunido só para tirar as tampas, o que eu faria? Chegaria mais tarde. Por que você chegaria mais tarde? Porque o seu gado, suas ovelhas, estariam com a barriguinha cheia. Depois ela só tomaria água, depois voltaria. Só que pensando nas ovelhas, mas esses pastores não pensou nas ovelhas, pensou neles. O que eles pensou? Vamos agora, chega lá, nem que ela esteja com fome, mas chega lá, nós damos água de beber, depois volta, elas vão para o pasto e nós fica tranquilo, descansando. Eles estavam de barriguinha cheia, de comidinha, de água, estava tranquilo, mas as ovelhas não estavam com fome e com sede. Eles não estavam preocupando com elas, estavam preocupando com a sua boa vida. E Jacó chega diante deles e fala, dá água, vai com elas para o pasto, vai cuidar delas. Mas aí vamos continuar. E disse, não podemos, até que todos os rebanhos se ajunte e remova a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Diz eles falando aqui que eles precisariam que encher, juntar mais pessoas para poder abrir a boca do poço. Mas olha como é que isso aqui é sombra do Senhor Jesus mesmo. Agora o 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vindo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Então, voltando aqui, o que acontece? Esses três aqui, que queriam ser os primeiros a beber água, o que acontece? Chega Raquel, ela é o quê? Uma pastora, mas Jacó ainda não casou com ela. Não é as bodas ainda. Ele veio primeiro para buscar, para reunir ela e as ovelhas. Porque ainda as ovelhas não é dele. As ovelhas ainda é de Labão. Mas essas ovelhas se tornarão de Jacó. Porque Jacó vai trabalhar por elas. Jacó vai trabalhar por essas ovelhas, como Cristo vai morrer pelas ovelhas. Ele vai dar a vida para reunir essas ovelhas. Olha agora voltando para o início, voltando para cá. O que acontece? 3 pastores estão ali. Tem uma pedra, o poço, 3 pastores já chegou primeiro para beber água. Primeiro, aí por último, vem Raquel. Aí o que acontece? Ele vem, o próprio Jacó sozinho, cheio do Espírito Santo de Deus, ele faz o quê? Ele tira a tampa do poço, igual falou, e chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Ele removeu sozinho. O que os homens dizem? Havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ninguém podia remover essa pedra, mas esse aqui que está mostrando agora, sombra de Jesus, dando água à sua esposa e também dando água às ovelhas. E depois ela volta para Labão. E quando ela volta para Labão, vai mandar chamar ele. E ele há de chegar lá e há de trabalhar por ela. E vai tomar não só a mulher, como vai tomar as ovelhas para si. Mas ele não toma, não é por violência, ele toma no trabalho, no suor, no esforço de si. Da mesma forma acontece com Cristo.
Primeiro ele agradou dessa pastora que ele beija ela. E quando ele beija ela, ele e a sua voz e chora. Ele levanta a sua voz e chora porque ele agradou dela. Esses 3 pastores, ele não agradou desses 3 pastores. Ele rejeita os 3 pastores, mas essa aqui não. Essa aqui para ele viu que cuidou das ovelhas, estava cuidando. E a última que chegou, ele deu água para ela. E aliás dele ter dado água para ela, para as ovelhas aqui, ela volta. E depois você vai ver que ele vai chegar até lá, vai trabalhar por ela e depois ele vai casar com ela. É a mesma coisa de Cristo. Você está vendo que aquele contexto dos 3 pastores aqui está acontecendo. Ele está o quê? Tirando esses 3 pastores e dando quem? A uma pastora. Essa pastora, ela sim apacentará as ovelhas. Ele deu água e ela volta. E ele ainda, aliás, de dar água e voltar, ele depois ainda vai cuidar dela e também do seu rebanho. Vamos voltar aqui em Zacarias. Por que eu não deixei um papel marcado, gente? Aqui. Então você vai ver que ele fala aqui. Que ele fala aqui? Que destruirei os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles. Ele rejeita esses 3 pastores. Amém? Ele rejeita esses 3 pastores. E quando isso acontece? Na morte de Cristo, irmão. Esse aqui, ó, nesse início aqui, ó. Nesse início, o que ele sai? Ele sai da casa dele. O que Jacó saiu? Saiu da casa do pai dele. Primeiro encontro que ele teve foi com quem? Foi com a sua esposa. Foi com a sua esposa. É o primeiro encontro. O que ele falou? Eu, pois, apacentarei as ovelhas da matança. As ovelhas que estão indo para a morte, ele vai vir, vai querer tirar elas, falar com elas. Para quê? Para elas não ir para a morte, mas elas mesmas vão querer ir para a morte. Elas vão rejeitar a aliança de Deus. Aí o Senhor vai ficar irado com elas, vai falar: então vou deixar vocês ir para a morte. A que for para morrer, que morra. Entende? Ele vai permitir isso acontecer. Vamos continuar. Você vê que Jacó sai da casa do pai dele para ir de encontro a quem? A sua esposa. E ele vai cuidar da sua esposa para depois fazer o quê? Trazer ela para a terra de Canaã. Para a terra ali do seu pai. A mesma forma o Senhor vem e cuida dessas ovelhas. Para quê? Para levar elas até a terra de Canaã. Para o descanso, para o repouso. Vamos continuar. Só que essas ovelhas aqui rejeitam. Porque elas querem seguir aqueles 3 pastores. Que não preocupam com elas. Se só quer delas o mal. Mas elas querem ficar perto deles, mas não quer os pastores de Deus. Não quer seguir o mandamento do Senhor. É isso que ele vai dizer. Vamos aqui continuar. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, e a outra chamei união. E apacentei as ovelhas, e destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfadigou de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morre, morra, e o que for destruído, seja destruído, e as que restares, coma carne coma cada uma a carne da outra. Olhe para você ver. Ele queria apacentar elas, mas elas rejeitou. Ele falou que eu tirei esses falsos mestres. Estabeleci eu sou o bom pastor, quem é o bom pastor? O Senhor Jesus. E quando ele fala, aquele que ouvir a minha voz, siga-me, porque ele é o bom pastor, mas elas não quis. Aí ele fala: então vou deixar. A que for para morrer, morra. E a que for para ser destruída, seja destruída. Entende? Destruído. Aí ele fala: e a que restares, coma a carne coma cada uma a carne da outra. Porque ele disse aqui: eis que entregarei os homens, cada um à mão do seu próximo.
Ele permite. Ele fala, eu tentei apacentar, mas vocês não quis. Então ele rejeita eles. Aí ele fala, e tomei a minha vara graça e a quebrei. Que é o que? Bondade. O significado de graça aqui no hebraico é bondade, amabilidade, encanto, beleza, favor. Deus está tirando deles porque eles rejeitaram. Deus também está rejeitando eles aqui. Esses sócios pastores e essas ovelhas rebeldes que rejeitaram o Senhor. Os líderes, os mestres e também o rebanho que ouve eles. Porque não quiseram o Senhor Jesus como seus líderes e seus mestres. Vamos continuar. E tomei a minha vara, graça, e a quebrei, para desfazer a minha aliança. A minha aliança, qual foi a aliança? O próprio Filho de Deus vindo, que tinha estabelecido com todos este povo, gentios e israelita. Eu fiz com todo esse povo. Qual foi a aliança? Jesus na cruz, dando seu Filho, a graça de Deus, a bondade de Deus. E foi desfeita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitava, que isso era a palavra do Senhor. Olhe bem, primeiramente, quando ele está falando aqui desse povo, desse rebanho de pastores, que são o quê? Pessoas. Pessoas. E segundo, desse povo rebelde tinha um pequeno rebanho que estava entendendo que isso era a palavra de Deus, que isso vinha de Deus. Amém? Por isso que ele fala, e foi desfeita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho que me respeitavam. Que o quê? Que me respeitavam. Que isso era a palavra do Senhor. Ele está mandando a palavra para os rebeldes, mas logo aqueles que eram do Senhor estavam entendendo as coisas do Senhor. Porque aqui, irmão, a partir desse momento que ele quebra a vara, ele colocaria o quê? Efraim teria inveja de Judá. E Judá teria inveja de Efraim. Isaías vai falar assim, Isaías 11. Ali vai ser Efraim invejando Judá. Vai estar assim, Isaías 11. Isaías 11, versículo 13. E afasta-se a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarrancados. Efraim não invejarás a Judá, e Judá não oprimirás a Efraim. Ele está falando o que aqui? Que primeiro, aqui é algo profético, irmão. Agora olha aqui, irmãos, Romanos, capítulo 11, versículo 11. Disse, pois, porventura tropeçaram para que caísses? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. Como eu disse, lá em Isaías vai dizer o quê? Que Efraim não mais ter ciúmes de Judá. E Judá aqui em Romanos o quê? A não ter mais invejas dos gentios. Nós vamos entender isso quando nós começar a ler aqui mais para frente. Mas você vai ver que o próprio Senhor vai permitir isso acontecer. Vai quebrar a bondade e depois vai quebrar a união entre eles. Para que eles ter ambos invejas. Por quê? Porque deixaram a palavra do Senhor. Não quis ser apacentado pelo Senhor. Amém? Vamos continuar. E está aqui assim, E porque ele disse, se pareces bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixa-o, e pesa o meu salário, 30 moedas de prata. E se não, deixa-o, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me, arrocha isso ao olheiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas
e a rocha ao olheiro, na casa do Senhor. Então você vai ver que aqui, irmãos, já vai lembrar de quê? De Mateus. Irmão, é um contexto que está falando do Senhor Jesus, irmão. É um contexto diretamente falando do Senhor Jesus e dos falsos pastores. Versículo 26 aqui, ó. E tá aqui assim, ó. 26:14. Então, um dos 12 chamou Judas, o Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me queres dar? E eu vos logo entregarei. E eles estimularam 30 moedas de prata. Desde então buscaram oportunidades para entregar. Então você vai ver que aqui está falando do Senhor Jesus, irmão. Ele foi avaliado por 30 moedas de pratas, como disse aqui. Agora olha aqui, ó. Vamos aqui no 27, tá assim, ó. 27. Mateus 27. Então Judas, o que traíram, vendo que foram condenados. Então Judas, o que traíram, vendo que foras condenado, trouxeram arrependido as 30 moedas de prata, os principais sacerdotes e os anciões. Aí eu vou ler aqui já aqui embaixo. Entendo eles deliberado em conselhos, compraram com elas o campo de um olheiro para a sepulta dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou ao que foram anunciado pelo profeta Jeremias, disse: e tomarás as 30 moedas de prata, é preço daquele que foram avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Da mesma forma aqui, a mesma coisa aqui, avaliaram ele. Amém? 30 moedas de prata. É um contexto, está falando do Senhor Jesus, tá? Primeiro, aqui já no 7, no versículo 7 e no 8, é a vinda do Senhor ali quando ele morre. Amém? Ele tira os fariseus, aqueles que estavam ensinando aquelas coisas ali, ele mesmo estabelece os seus pastores, ele mesmo estabelece. Ele é o sumo pastor, ele é o bispo das nossas almas. É ele o fundamento de tudo isso. Só que o povo não aceitou os seus mandamentos, não aceitou, ao ponto de fazer o quê? De avaliar o preço dele, 30 moedas de prata. Mas ele mostrou aqui no versículo 11 que o quê? Que me respeitavam, que isso era a palavra de Deus. Tinha um remanescente ali, irmão. Tinha um remanescente aqui que entendeu que essas coisas vinham de Deus, vinha do Senhor Deus. Aí vem, então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O que ele faz? Você lembra? Já no início. No início, o que nós falamos? Gentil e judeu. Gentil e Israel. O que acontece agora? Olha agora, irmãos. Vocês entendem, quem que sabe sobre as duas casas de Israel, já entende que Judá e Israel, gentil e judeu, irmão, porque as 10 tribos se tornou o que? Gentil. Elas estão espalhadas nos 4 cantos dessa terra. O que acontece é que ele quebrou a união. Foi o que nós acabamos de ler. O que acontece? Efraim, a tribo de Israel, tem ciúmes de Judá. Judá tem ciúmes. Tem ciúmes de Israel, tem ciúme de Judá e Judá tem ciúme de Israel. Nós vimos isso em Isaías, nós vimos isso também lá em Romanos. Mas só que o Senhor vai mudar isso. O Senhor vai tirar isso. Quando, irmão? Na sua vinda. Na vinda do Senhor. Hoje, claro que nós somos unificados no corpo de Cristo. Todos, judeus e gentios. Ele está falando de um contexto aqui, falando dos falsos profetas. Aqui ele está falando que eu rejeitei, eu quebrei a vara graça, eu quebrei também a vara união. Só que você sabe que depois ele há de restaurar isso. E quando ele restaura isso aqui, em Ezequiel 37. Olhe bem aqui em Ezequiel 37.
E tá assim, ó. Ezequiel 37, vamos ler aqui o 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajuntar uma a outra, para que se una. Você lembra lá que ele falou, quebrou aquela vara lá e isso aconteceu o quê? Desunião. Não terá mais união. Mas aqui ele está o quê? Se una, essas duas varas se una e se torne uma só vara na tua mão. E quando te falares aos filhos de teu povo, dizendo, porventura não nos declaras o que significa estas coisas? Tu eles dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que na tua mão, ó, a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão um só na minha mão. As varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. E diz, por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles fores, e os congregarei a todas as partes, e os livrarei a sua terra, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Irmão, olhe para você ver o que ele fez aqui. O que ele fez aqui? Ele pegou essa vara, que era a vara união, ele quebra ela, de Judá e de Israel. Não terá união. Primeiro quebrou a vara de graça, bondade, favor. Ele quebrou, não querer, as que for para morrer, que morra. Ele também pegou aqui e falou, ó, seja desmembrado vocês. Mas só que o que ele faz? Da mesma forma que está acontecendo isso, tem um remanescente, como ele disse, aqueles que viu que era a palavra do Senhor, creu nisso. E o que ele vai acontecer no tempo do fim? Hoje, espiritualmente, todos se tornamos um só no corpo de Cristo, judeus e gentios. Um só, não são mais judeus e nem são mais gentios, mas sim são corpo de Cristo, unidos no Senhor. Amém? E isso, quando o Senhor Jesus vir, ele chama as 12 tribos. Quando ele chama as 12 tribos, elas são unificadas. Só que quando ele chama as 12 tribos, nós que estamos no corpo dele, se juntamos junto com eles, ganhamos herança junto com eles. Mas ele vem para reunir, para unificar as 12 tribos. E nós logo, junto com eles, se unimos com eles. Amém? Vamos continuar. E o Senhor disse-me, toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidas das que estão perecendo, não buscam as pequenas e não cura a ferida, nem apacenta a sã, mas come a carne da gorda e eles despedaça a unha. Olha, ele falou que vai levantar, pega um instrumento, primeiramente um instrumento de um pastor insensato. E esse pastor, o que ele faz? Eis que suscitarei um pastor na terra. Um pastor na terra. Claro, irmão, ele está dizendo de quem esse um pastor? Esse que ele diz. E na mão na mão do seu rei. Ele está falando do anticristo. Primeiramente está falando da vinda de Cristo e depois está falando também do anticristo. Já que vocês não quis ser apacentado por mim, virá um. Esse você vai aceitar. Esse vai apacentar vocês. E isso vai te lembrar de quem? Ezequiel 34. Olha o que está aqui, ó. Eu vou ler em partes, os irmãos leem na casa de vocês, amém? Porque está grande. Filho do homem, profetiza contra os pastores
Ezequiel 34, estou lendo já do 2. Contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo, não devas os pastores apacentar as ovelhas. Olha o que está dizendo, esses pastores, o que ele faz? Primeiramente, eles apacentam a si mesmo, mas não apacenta as ovelhas. Come a gordura e vós vestis da lã, mata o cevado, mas não apacenta as ovelhas. Olha o que está dizendo, come as gordas, a gordura, né, das que estão ali, come a gordura, para quê também? Para tirar até as lãs delas e para vestir eles mesmos. Eles estão se vestindo si próprio, eles tomam das ovelhas para vestir si próprio. E ainda mata os cevados, mata quem? Os novos. Mas não apacenta, as fracas não fortalece, as doentes não curas, as quebradas não ligas, e a desgarradas não torneis a trazer, e a perdida não buscais, mas dominais sobre elas, com rigor e dureza. O que ele disse? Que ele ia levantar aqui um pastor. Ele está falando de eras. Primeira eras, a época deles ali, o tempo deles. Depois a vinda de Cristo e depois o futuro. Primeira é o tempo deles, os pastores naquela época. Depois que Cristo viria, os pastores daquela época. E depois agora o tempo do futuro. Esses pastores, eles não cuidam, mas o Senhor disse, eu levantarei eles. Eu levantarei esses. Esses aí vocês vão gostar. Aqui ele já está fazendo um julgamento contra eles. Você lê o contexto inteiro. Eu já vou pular para cá, porque o vídeo está grande. Tentei enviar esse vídeo já 4 vezes, irmão. 3 vezes. Tentei gravar 3 vezes, não consegui. Primeiro gravei, tentei enviar, não consegui. Gravei, tentei enviar, não consegui. E agora, tipo, apaguei os vídeos e tô gravando de novo, irmão. Porque sempre tá acontecendo algo. Vamos continuar. Porque assim diz o Senhor, vou ler o 11. Porque assim diz o Senhor, Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscareis, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispensas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-la-ei de todos os lugares por onde andares, espalhados no dia nublado e de escuridão. É a vinda dele, tá, irmãos? Aqui é um contexto, está falando da vinda dele, vocês vão entender. E trá-la-ei do povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto ao rio, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel serão o seu aprisco, ali se deleitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu a farei repousar, diz o Senhor Deus. Aqui ele está falando da vinda dele e entrando um pedaço do milênio. Agora ele também vai falar da sua vinda e depois ele vai falar também do seu juízo. Olha agora, o 16. E se lembra desse pastor aqui? A fraca não fortalece, a doente não cura, a quebrada não liga, a desligada não se torna a trazer, a perdida não busca. Olha agora ele, agora vai falar do Senhor Jesus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. Você está vendo que primeiro ele fala dessas ovelhas que estavam perdidas, fracas, ele mesmo está curando e reunindo elas. Mas aquelas que eram gorda e forte, ele mesmo destruirá, ele mesmo apacentará elas com juízo. Vamos na sequência, 17. Quanto vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre vós, ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Olha, ele está falando, eu vou julgar entre ovelhas e ovelhas, irmãos.
Ele vai fazer um julgamento. Igual hoje, vive esse tanto de religião. Os próprios homens mesmo, ovelhas, né? Pessoas que se dizem homens de Deus, eles mesmo matam as ovelhas, eles mesmo bate, escorraça, tira elas. Mas o Senhor fala, eu vou julgar ovelhas com ovelhas. Lembra de quando Pedro falou assim, Deus falou assim, o Senhor Jesus falou assim com ele assim, tu me amas, Pedro? Aí Pedro falou, eu amo. Aí ele falou, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Pedro? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que ele disse? Eu julgarei entre carneiros e bodes, líderes, porque carneiro é o quê? Um reprodutor. Ele é líder. E bode é o quê? Um reprodutor. O que ele é? Líderes. Da mesma forma como se diz ovelhas, membros, líderes, que guia elas. Ele vai julgar. Pode ter certeza que ele julgará carneiro e bode. Ele vai julgar isso. Vai tirar os seus verdadeiros adoradores. Os que for dele, ele há de julgar. Vai dar galadão. Agora aqueles que não são dele, cairá no lago de fogo. Vamos continuar aqui. 20. Por isso o Senhor, Deus, assim ele diz, eis que eu mesmo, julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Portanto, com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhe para fora. O que acontece? Esses próprias ovelhas aqui, as gordas, elas batem, elas expulsam para afastar as pessoas, afastar as ovelhas do meio delas. Igual falou que espalha para fora. Tira do rebanho, elas batem, escorraça elas para os rebanhos, mas o Senhor fala, eu vou julgar vocês, por causa das suas religiões, por causa dos seus amores, as suas doutrinas, eu vou julgar vocês, batem, julgam as minhas ovelhas, mas eu vou julgar vocês, no lugar de vocês cuidar das fracas, das doentes, e as que estão quebradas, ligares, as que estão longe, buscai, vocês não estão fazendo isso, mas se acham melhores do que eles, eu julgarei ovelhas e ovelhas. Aí fala o 22, portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvas mais de rampina. Julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor. Ele as apacentarás. O meu servo Davi é quem as apacentarás. Ele as servirás de pastos. E eu, o Senhor, ele serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. Esse Davi aqui é o Senhor Jesus, irmão. E isso está até próprio aqui, ó. Onde que nós estava lendo aqui, Ezequiel 37. Quando eu disse, quando ele pega essas duas varas, ele una elas. O que disse aqui? O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Olhe para você ver, ele está falando desse pastor, é o Senhor Jesus. E da mesma forma que ele disse aqui, eu vou julgar essas ovelhas e ovelhas, eu vou separar elas, e o meu servo, Davi, ele apacentarás. Que é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. E essas ovelhas que ele está dizendo aqui é homens. Olha aqui no 36, capítulo 34, versículo 31. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Homens sois. Essas ovelhas são homens. Ele está dizendo, são homens. E ele vai julgar entre cordeiros e bodes, ovelhas e ovelhas. Aqui nesse tempo ele fala, eu levantei esse pastor vocês querem? Então vou deixar ele conduzir vocês. Mas só que ele ainda fala, esse mesmo pastor que eu vou dar a vocês, eu também vou julgar eles. Aí vem, ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre os seus olhos direito, e o seu braço completamente se secarão.
e os seus olhos direito completamente se escurecerão. Primeiro ele fala que o braço, a espada cairá sobre o braço, depois o olho direito. Aí ele vem aqui agora trazendo a mesma resposta, a mesmo falar, só que agora acrescenta: e o seu braço completamente se secarão, e os seus olhos direito completamente se secarão. Isso você lembra até na vinda do Senhor aqui, ó, Zacarias 11:12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerão, estando eles posto de pé, e eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e as línguas apodrecerão na sua boca. Na vinda do Senhor, irmãos. Na vinda do Senhor. Nossa, eu acabei saindo aqui. Vamos voltar. Na vinda do Senhor, então você entende que ele está fazendo o quê? Um julgamento. Contra quem, irmãos? Contra os falsos pastores e os falsos mestres, os da carne. Esse é o julgamento, mas só que ele fala: eu vou dar meu filho. Jesus, o Senhor Jesus quis apacentar, mas elas não quis ser apacentada por ele. Aí ele fala: então vai, a que quer morrer, morra. A que vai ser destruída, seja destruída. Porque eu quis apacentar vocês, mas vocês não me quis, me rejeitaram. Ainda que fez, aliás, de rejeitá-lo, ainda pesou ele por 30 moedas de prata. Ainda deu um valor para ele, ao ponto de rejeitá-lo. Só que no meio daquilo ali que é rejeitado, ele viu que tinha uma porção ali de um rebanho, que viu que isso era a palavra de Deus. Porque temia as coisas de Deus. Igual vai dizer aqui, no 11, e os pobres do rebanho que me respeitavam, que isso era a palavra do Senhor. Vinha um remanescente. Então você vai ver que primeiro ele fala que pegaria eles, destruía, quebraria a vara de graça, que é bondade, que é a aliança que Deus fez conosco. Não é por mérito nosso, não é por vontade nossa, não é nada. É a bondade de Deus nos salvar. É a graça de Deus, é o favor de Deus conosco. É a sua bondade. Mas eles rejeitou e o Senhor quebrou isso com eles. Também o Senhor quebrou a união. Mas o Senhor também promete que o remanescente, ele unificará e se tornará um só povo na mão do Senhor. Amém? Não terá mais Efraim inveja de Judá. Judá não terá mais inveja de Efraim. Se tornarão um só povo. E o próprio Davi, falando aqui Davi, que é o próprio Senhor Jesus, o próprio Davi apacentará a esse rebanho, que é o próprio Senhor Jesus. Ele há de apacentar esse rebanho. E aí você vai ver que quando fala lá em Ezequiel capítulo 34, ali falando do milênio, ele apacentará esse rebanho, como também fala no 37, é ali falando do milênio, o próprio Senhor apacentando essas ovelhas. As ovelhas que é para a vida eterna, o Senhor está apacentando. As ovelhas que vai ser para a morte o Senhor está apacentando. É ele que guia, é ele que manda. Elas não querem ouvir a voz do pastor, então ele deixa elas mesmas morrer. Mas aquelas ovelhas que ouvirem a voz do Senhor serão conduzidas à vida eterna. E essas ovelhas do capítulo 11, elas são rejeitadas, como aqueles pastores lá de Gênesis. Quando está Jacó, eles foram rejeitados, mas aquela mulher, ela sim, o Senhor casou com ela. Primeiro ele pegou a mulher e todo o rebanho para si, se tornou dele. E ele se tornou senhor dela e senhor daquele rebanho. Amém? Então o estudo fica por aqui, irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Amém? Viva a palavra, irmão. Viva o evangelho. Não só leia, não queira mostrar sabedoria, mas queira viver verdadeiramente o evangelho. Que essas palavras estejam dentro do nosso coração. Não seja como esses homens aqui, pastores, que não ligam para a palavra de Deus, mas sim seja como pastores de Cristo, que obedece a sua voz, que obedece a sua doutrina, que vive verdadeiramente o evangelho do Senhor, que não quer palmas e elogios de ninguém, mas simplesmente trazer o genuíno evangelho. Amém?